Olá, tudo bem? Meu nome é Alexandre e a gente vai continuar então a nossa série sobre este livro, O Mundo Perdido do Dilúvio, Teologia, Mitologia e o Debate sobre os Dias que Abalaram a Terra, tá? Do Tremper Longman III, John Walton e Stephen Mosquier, tá? Para você que está assistindo no YouTube, a imagem está bem ruim, tá? Ainda estou na imagem antiga ainda, gravada pela webcam do computador, tá? Eu não estou, pelo que você pode ver aí, se você estiver assistindo pelo YouTube, não estou no meu local, vamos dizer assim, no meu habitat natural, né? Eu estou em outro local aqui. Tive que dar uma pequena pausa aí nos podcasts e tudo mais, devido a questões pessoais, mas a gente está voltando agora, acredito que agora voltando para continuar e não parar mais, tá certo? O áudio, eu acredito que o áudio esteja bom, que ainda estou usando uma tecnologia um pouquinho melhor, né? Então você pode tranquilamente, se você estiver assistindo pelo YouTube, ouvir o áudio, que não vai ter nenhuma perda de conteúdo, tá certo? Bom, a gente vai continuar então. Eu acredito que você já começou vendo os outros 2 episódios anteriores, onde nós falamos sobre uma introdução e a própria proposição número 1 deste livro, onde o John Walton, eu vou sempre colocar na conta dele, que é mais fácil, tá? Onde ele coloca na proposição 1 que Gênesis é um documento antigo, né? A gente acabou trabalhando com isso, e agora na proposição 2 a gente vai trabalhar com uma outra temática, né? E a proposição 2 diz o seguinte: Gênesis 1 a 11 faz alegações sobre acontecimentos reais de um passado real. Então, esse vai ser a nossa temática de hoje, tá? E aí, então, já adentrando dentro do livro, dentro do tema, né? Dentro do capítulo do John Walton, tá? Ele vai dizer que o propósito deste livro, desse volume, né? Justamente chegar, e isso é bastante interessante, isso aqui já dá quase que a temática, o tema, o centro do que o Walton está trabalhando com este livro. Nosso propósito, nas palavras do Walton nesse volume, tá? Isso está na página 25 dessa edição que eu estou trabalhando aqui, O Mundo Perdido do Dilúvio, tá? Da editora Thomas Nelson Brasil, em uma edição de, deixa eu ver aqui, a edição de 2019, tá? Então é essa edição que eu estou trabalhando, tá? Em português, tem a edição também em inglês, tá? É a mesma coisa, tá? Praticamente é a mesma coisa, tá? Então na página 25 dessa edição, ela vai dizer, o autor está colocando assim: nosso propósito neste volume é chegar a um entendimento adequado da interpretação da história do dilúvio, retratada em Gênesis 6 a 9, tá? Palavras do autor. E aí, o autor ele vai continuar, e aí eu vou ter que ler alguns pedaços aqui, porque se eu for explicar o que o Walton coloca aqui, vai estragar. Então deixa eu ler alguns pequenos trechos aqui, bastante centrais, nessa proposição 2. Uma interpretação apropriada, continua o Walton, tá? Inclui entendermos se a passagem descreve um dilúvio real. Desculpa, de novo. Uma interpretação apropriada inclui entendermos se a passagem descreve um dilúvio universal, um dilúvio local ou alguma outra coisa. E aí, nas palavras do Walton, a abrangência do dilúvio, porém, não é questão mais importante, tá? Essa, então, é a ideia do Walton. O Walton, então, ele está fazendo uma investigação aqui dentro desta obra, e a investigação dele é o seguinte: olha, teve um dilúvio local, um dilúvio global, o que aconteceu, tá? Não teve nem dilúvio local e nem dilúvio universal, né? Global, tá? Global e universal, eu vou acabar trocando esses termos de universal e global, tá? Teve dilúvio, como é que é isso? Ou não, é alguma outra coisa, tá? Eu vou advogar com alguma outra coisa. Aliás, teve um dilúvio, mas a gente vai chegar nesse ponto, tá? A gente vai chegar nesse ponto. Não vamos adiantar os bois na frente da carroça, né? Como diz lá no Goiás. Então, o que o autor aqui basicamente está querendo trabalhar é uma interpretação literário-teológica, tá? Visto que, nas palavras dele, visto que estamos primordial e essencialmente à procura da interpretação literário-teológica oferecida pelo texto. E aí ele vai justamente começar a ver a fazer um estudo
de literatura desse trecho de Gênesis de 1 a 11, tá? Para justamente fazer essa pescagem do dilúvio que está entre 6 e 9. Tá, então veja, não sei se você prestou atenção no título dessa proposição. Essa proposição vai falar de Gênesis de 1 a 11. O texto do dilúvio está incluso entre Gênesis 1 a 11, que é de 6 a 9. Tá? Então é justamente essa ideia que o autor está querendo trabalhar nessa proposição 2. Tá? E aí, dentro ainda da proposição 2, o autor ele coloca o seguinte, tá? Nas palavras do autor, na página 25 ainda. A pergunta que queremos responder é se Gênesis 1 a 11, capítulos que incluem a história do dilúvio, faz afirmações históricas, tá? É isso que ele quer responder aqui nessa proposição. E aí, tem até uma nota que ele coloca, essa nota está aqui no livro também, tá? Com relação à questão da palavra históricas, tá? Ou seja, o termo histórico. O que significa aí a questão do termo histórico, tá? Como o autor está colocando, e eu acho que isso é até um pouquinho mais, quase que senso comum, tá? Isso é natural da gente pensar assim. Quando a gente fala de uma narrativa histórica, hoje, século XXI, para nós ocidentais do Brasil, quando a gente está falando de alguma coisa histórica, a gente está querendo dizer o quê? A gente está querendo dizer de algum fato histórico, alguma coisa que aconteceu. Tá? Vou dar exemplos bastante, vou dar um exemplo bastante simples, né? Bastante esdrúxulo, vamos dizer assim. Por exemplo, um fato histórico é que no local onde eu estou, para eu chegar nesse local onde eu estou, eu saí da minha casa hoje, 6 horas da manhã, e vim para cá, para esse local, de carro. Então eu vim andando de carro, com meu carrinho, 6 horas da manhã, e cheguei no local onde eu estou. Isso é um fato histórico. Ou seja, se eu te contar a história do que aconteceu entre 6 horas da manhã e vamos colocar aí 8 horas da manhã, tá? Que foi mais ou menos o horário que eu cheguei um pouquinho antes, tá? Mas vamos arredondar. Se eu te contar, olha, às 6 horas da manhã eu saí de casa com meu carro, vim andando pelas vias daqui de Brasília e cheguei no meu local, nesse local onde eu estou, às 8 horas da manhã. O que eu acabei de fazer para você? Eu fiz uma narrativa histórica. Baseado em quê? Baseado em fato histórico. O fato histórico é que às 6 horas da manhã eu saí da minha casa, eu peguei um carro real e tudo mais, eu sou uma pessoa real, 6 horas da manhã na data de hoje é uma data real, uma data histórica de um calendário, e tudo isso aconteceu, porque eu estou narrando para você algo do passado, a partir desse momento, algo que aconteceu. E às 8 horas da manhã eu estava aqui no local a partir das 8 horas da manhã, no local onde estou te descrevendo. Isso é um fato histórico. As pessoas do passado, como o autor vai colocar, do passado que eu quero dizer do Antigo Oriente Próximo, né, que são que é o pano de fundo onde o autor está colocando, tá? Eles não entendiam dessa forma como narrativa histórica, tá? Da forma como eu descrevi. Se algum hebreu, algum grego, mesopotâmio, babilônico fosse narrar o que eu acabei de narrar para você, ele iria contar uma história. Tá confuso as palavras em português, né? Parece que vai ficar com história, histórico, o fato histórico e tudo mais, mas o cara lá do passado, vamos dizer assim, ele contaria uma história, entre aspas, colocando na nossa cabeça de hoje, inventaria uma história, tá? Inventaria uma história para dizer essa mesma narrativa. Por exemplo, eu vou inventar aqui alguma coisa, tá? Eu vou inventar uma invenção dentro da história. É legal, as palavras em português não estão ajudando nem um pouquinho, tá? Então a ideia seria a seguinte, olha, o Alexandre sentiu uma chama viva dos deuses e que impulsionou através de um grande aquecimento no raiar da luz do dia, e esse impulso fez com que ele pegasse a sua carruagem e se deslocasse a uma grande distância durante muitas horas, tá? Aliás, muitos minutos, esse é o termo correto, por muito tempo.
tá? Não existia minutos naquela época, tá? Por muito tempo. E isso fez com que ele atravessasse durante muito tempo a sua jornada até chegar no seu local de destino. Suponha que a narrativa seja esta, tá? A pergunta é, essa narrativa é uma narrativa histórica? E aí, como é que faz para resolver isso, tá? Então, onde é que está a dificuldade? A dificuldade está justamente da gente ler esse tipo de narrativa, que eu até já esqueci como é que foi. Era melhor se eu tivesse colocado escrita ela, né? Ficaria melhor. De saber o que é fato histórico, por exemplo, a carruagem, o raiar da luz, a luz que entra dentro de mim, vindo dos deuses e me aquece e me impulsiona a sair de casa bem da tenda, né? Bem nos primeiros raios de luz e andar por muito tempo. O que significa andar por muito tempo? Muitos dias, né? Se bem que aqui nessa narrativa minha não faria muito sentido eu falar de muitos dias, e sim por muito tempo, porque eu não gastei um dia só, mas eu gastei muito tempo, tá? Muito tempo em relação a quê? Essa é uma pergunta minha, de hoje, século XXI. Não uma pergunta que o camarada lá do século XVI a.C. faria. Por quê? Não faz muito sentido eu fazer esse tipo de conexão de muito tempo em termos de minutos ou de horas, tá? Muito provavelmente ele poderia utilizar poderia utilizar o número 40, mas é porque eu não consegui associar o número 40 aí. E vai aparecer muito essa expressão número 40 lá no texto bíblico do dilúvio, no seguinte sentido: quando a gente vê lá no texto, né? O texto mencionando, e choveu por 40 dias e 40 noites, e depois teve outros 40 de mais uma outra coisa, e a gente vê ao longo do texto bíblico a expressão 40 rodeando o tempo todo, né? Israel andou no deserto por 40 anos, Jesus ficou jejuando por 40 dias e teve fome. Não teve sede, não? Isso é outro detalhe, tá? O Novo Testamento é outro departamento. Então essa expressão 40 na Bíblia, de forma geral, a expressão 40 sempre dá uma ideia de muito tempo, tá? De muito tempo. Mas muito tempo quanto? Então, essa pergunta, muito tempo quanto, é a pergunta que eu, Alexandre, faço com a minha cabeça de brasileiro do século XXI, com a formação física, pensamento ocidental e tudo mais. O israelita que acabou de sair da terra do Egito não tem a menor ideia do que seja 40 dias significa 40 dias de 24 horas? Como assim 40 dias de 24 horas? 40 dias é muito tempo. Vamos colocar no português, é um sinônimo de muito tempo. Entende? Então, assim, fechando agora a questão do histórico aí, tá? Da expressão histórica, é bastante complicado a gente falar de história ou algo histórico dentro de uma narrativa bíblica de Gênesis de 1 a 11, como a gente está trabalhando aqui, tá? Por outro lado, por que isso é difícil? Porque nós não temos acesso ao vídeo, ao áudio, à escrita de uma forma de narrativa histórica como eu quero, original. Por quê? Porque não existe isso. O que nós temos é um texto, como está escrito no texto de Gênesis de 1 a 11, da forma como ele está escrito. E a narrativa, o formato desse texto está no formato poético. Ou seja, é poema, não é nem prosa. O que está escrito aqui não é nem prosa. Figuras de linguagem aqui tem para lá de Bagdá. Vamos utilizar uma outra expressão que a gente gosta muito de falar em português, né? Para lá de Bagdá significa assim, muita figura de linguagem. Hipérbole aqui, vixe. Hipérbole aqui é o que é uma das figuras de linguagem mais utilizada aqui dentro dessa narrativa do dilúvio, tá? Então, assim, nós temos um texto que é escrito desse jeito, da forma como está escrito, e aí vamos embora se virar para tentar entender. Então é isso que o autor está colocando aqui, tá? Não, é complicado da gente tirar afirmações históricas, aqui eu já estou adiantando já no final, tá? Mas a ideia do Alton aqui,
Tá, então, antes de eu ir para o final, vamos continuar aqui no outro trecho, tá? Lá na página 26, o autor ele vai colocar um outro trecho bastante interessante, que é o seguinte, né? Comecemos com a suposição, geralmente não disputada, ou seja, não tem nenhum problema com relação a isso, de que o autor intenciona que o leitor antigo e moderno considere como históricas as narrativas dos patriarcas, a partir de Gênesis capítulo 12, e de José, lá indo mais depois, no final do capítulo, no final dos capítulos 30, quase no início do capítulo 40 de Gênesis, tá? A questão, então, continua Walton, é se Gênesis 1 a 11 também intenciona narrar ao leitor acontecimentos passados reais. Devido à diferença de estilo entre os capítulos de abertura, Gênesis de 1 a 11, tá? E o restante de Gênesis, ou seja, do capítulo 12 até o capítulo 50, tal continuidade tem sido contestada. É comum que o trecho de Gênesis de 1 a 11 seja chamado de poesia. Por que ele chama de poesia? Porque está no formato poético. Parábola ou até mesmo mito, tá? E aí ele vai só dar um salto aqui no texto, né? Porque eu não quero fazer leitura do texto aqui, né? A minha ideia é outra, tá? Ele vai falar da questão do Toledote. O que é Toledote, tá? Só para dar um registro aqui, só para fazer o registro. O Toledote aqui, Toledote significa, fazer uma tradução bem seca para o português, seria alguma coisa como o registro, fazer escrever nos anais, vamos dizer assim, tá? Que é a ideia de escrever ou registrar alguma coisa que ocorre, tá? E aqui no caso do Toledo que ele tá mencionando é justamente naquela parte do essas são as gerações de Adão e tudo mais, tá? Então aquilo lá seria um Toledote, tá? E o texto de Gênesis de 1 a 11 tem vários Toledotes. Tem outro, se não me engano, ele coloca que são 6. Eu tinha visto que são 6 Toledotes de Gênesis de 1 a 11. Agora eu não lembro. Não, 6 é de Gênesis de 12 em diante. Então a gente tem 4 Toledotes. 4 Toledotes e 6 no restante do texto de Gênesis. Tá? Ele até coloca as referências aqui. Tá? Mas aí eu quero voltar justamente no ponto, na questão do mito, tá? Ou mitologia, porque o texto de Gênesis também Gênesis de 1 a 11 também é colocado como mito. Tá? E aí ele vai trabalhar com a ideia justamente do que seria mito aqui. E é justamente isso que eu quero desmanchar um pouquinho mais para você, tá? Página 27, só um outro trechozinho que ele coloca é o seguinte: hoje consideramos que o rótulo mitologia sugere que o que está sendo relatado não é, entre aspas, verdadeiro. No mundo antigo, porém, as pessoas não consideravam irreal o que nós chamamos de mitologia. Pelo contrário, elas criam que sua mitologia representava a realidade mais importante, a realidade profunda que transcende o que pode ser relatado apenas em termos de acontecimentos ocorridos na esfera estritamente humana, tá? E aí, cadê o outro trecho? Está bem aqui. O outro trecho é o seguinte, tá? Eu vou ler esses dois trechos aqui, esse outro trecho aqui, e aí eu dou uma geral nela, tá? Uma geral nessa expressão de mito e mitologia. Defesas de historicidade podem se tornar reducionistas se nos preocuparmos, página 28, tá? Demais em provar a realidade dos acontecimentos, em vez de aceitar a interpretação do significado teológico traçada pelo autor. O texto não tem interesse algum em provar a veracidade dos acontecimentos. Ele, o texto, né, apenas parte do pressuposto de que ocorreram, assim como nós fazemos. Antes, o texto oferece uma interpretação que constitui uma mensagem divina humana, e é essa interpretação que carrega a autoridade do texto. Acontecimentos não são autoritativos. A interpretação do narrador, sim. Então vamos lá, vamos desmanchar um pouquinho essa expressão de mito, mitologia, o que o autor está querendo colocar aqui. E eu já trabalhei com isso em outras séries, tá? Inclusive, se você estiver ouvindo esse podcast, se você estiver ouvindo esse episódio pelo podcast, eu já trabalhei em outras séries
com essa temática também, tá? Então você já está, se você já acompanhou, você já sabe o que eu vou dizer agora. Se você está caindo de paraquedas agora e está ouvindo justamente para essa série agora, não tem problema, continue aqui que eu vou te explicar do mesmo jeito. Qual que é a ideia do Walton, então, de mito ou mitologia que ele está colocando aqui? E aí é onde que eu vou advogar um pouquinho mais forte nesse ponto, apesar de que ele não trabalha tanto nisso, e aí, só um parênteses, tá? A gente não concorda 100% com todo mundo. Assim como eu não concordo 100% com o Walton, né? Aí é um problema meu, não é do Walton, tá? Eu tenho algumas divergências com o Walton, mas esse é um problema meu, tá? Pelas coisas que eu estudei. Eu não vou bater de frente com um cara que tem... O que eu tenho de idade, esse cara tem de estudos do Antigo Testamento. Basicamente é isso, tá? É claro que eu tenho as minhas discordâncias por causa de qualquer outra coisa, de estudos que eu tenho feito, seja lá o que for, mas o Walton publica e eu não, tá? Então a gente meio que parte desse ponto. Então eu vou advogar um ponto aqui na questão da mitologia que o Walton coloca, tal, eu me baseio meio nele e vou dar uma embasada e afundada um pouco mais em cima do que o Walton coloca na questão de mito ou mitologia, tá? Então qual que é a ideia? A ideia é a seguinte, mito, tá? Mito, a definição que eu coloco de mito, definição minha, baseado em um monte de coisas, tá? Mito é uma narrativa para dar sentido à realidade, tá? Mito, então, é uma narrativa para dar sentido à realidade, tá? O que eu faço com essa narrativa? Bom, eu dou sentido à realidade que eu estou escrevendo no momento que eu estou escrevendo o mito, tá? Essa é a ideia. Ou seja, de uma forma bastante geral, eu vou sintetizar o conhecimento da sociedade onde eu vivo e tudo mais, tá? Eu vou sintetizar todo esse conhecimento, nas crenças do que nós acreditamos e tudo mais. Depois dessa síntese que eu estou fazendo, eu vou escrever uma narrativa, e essa narrativa dessa síntese, como a gente vê a realidade, tá? Obviamente eu estou vendo a realidade de uma forma, então vai ser essa forma que eu vou descrever, tá? Essa é a ideia. Então, eu vou narrar, então, essa realidade que eu estou vivendo, que eu estou passando e que eu estou observando numa forma qualquer, e essa forma, ou esse documento final, vamos dizer assim, onde eu estou entendendo a realidade como eu estou escrevendo, se chama mito, tá? Exemplo, para ficar até meio que saindo do texto bíblico, depois eu volto para o texto bíblico, tá? Pega, por exemplo, deixa eu ver como é que eu faço isso para não bagunçar demais a sua cabeça. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar que o evento ou a cidade Troia realmente existiu, tá? Vamos partir desse pressuposto. Existiu uma história, uma cidade chamada Troia, lá no século 12, 13 a.C., tá? E existia essa cidade e tudo mais, e essa cidade aconteceu algumas coisas nessa cidade, tá? E essas algumas coisas que aconteceram nessa cidade levou com que essa cidade fosse destruída, tá? Esse é o evento histórico real. Vamos partir desse pressuposto, tá? Que realmente foi assim. Existia uma cidade no século 12 a.C. e teve lá alguns acontecimentos e a cidade foi destruída. Pronto. Esse é o fato histórico. Só que no século, vamos arredondar as contas, no século 8º a.C., ou seja, 400 anos depois que a cidade foi destruída, a gente não tem um texto escrito. O que nós temos entre o século XII e o século VIII, tá? Antes de Cristo? A gente tem aí pessoas que... eu ia falar pessoas que viveram naquela época, né? Não tem como, né? 400 anos, não tem como, né? Mas a gente teve histórias que foi passando de pessoas para pessoas que viveram naquela época e foi passando para seus descendentes. Nós temos aí várias narrativas e tudo mais que foram compondo no meio... Eu vou arredondar as contas que para uma sociedade grega, tá? Porque não existia sociedade grega no século VIII, tá? Mas só para efeitos de entendimento. Então, do século XII ao século VIII, a sociedade grega foi meio que juntando várias narrativas e tudo mais do que aconteceu com a Troia lá, que foi destruída.
Aí, chega no século VIII, tá? Eu tô arredondando demais aqui, muito superficial e levando muitos pressupostos, inclusive, de que existia um cara chamado Homero. A gente nem sabe muito bem ainda sobre a história de Homero, se realmente existiu, se foi um grupo de pessoas, mas só para simplificar, eu tô colocando na conta de um cara chamado Homero. E eu tô colocando que ele existiu, tá? Só para simplificar a ideia. Aí chegou lá no século VIII, teve esse cara chamado Homero, e esse Homero começou a conversar com as pessoas e tudo mais, e ele ouviu essa história de Troia e tudo mais, e que Troia foi destruída. Aí ele falou, tá, foi destruída? O que aconteceu? E aí ele foi conversando com as pessoas para saber qual era a narrativa da história de Troia, que aconteceu 400 anos antes. Resumindo a história toda, o Homero escutou toda a história dentro da sua cultura do século VIII a.C. na Grécia. O Homero não tinha a ideia de narrativa ou de evento histórico como eu tenho no século XXI Ocidente, tá? Então o Homero ouviu tudo aquilo e tudo mais, falou, beleza, entendi, tá? Parafraseando Homero com a minha cabeça do século XXI lá na cabeça dele no século VIII. Vou escrever a história de Troia, mas eu vou escrever aqui os últimos 10 anos da história de Troia e eu acho melhor escrever ali os últimos 10 anos, não. Se não me engano, acho que os últimos 2 anos da Guerra de Troia e os 10 anos da história de um camarada chamado Ulisses, que é a sua volta que ele está fazendo de Troia até Ítaca, né? Que é a sua terra natal. Aí Homero foi lá e começou a escrever isso. Aí Homero escreveu 2 obras chamadas Ilíada e Odisseia, tá? Só que Homero escreveu Ilíada e Odisseia não narrando toda a história da Guerra de Troia, e sim narrando o finalzinho ali da Guerra de Troia, e mais 10 anos da história de Ulisses, que ele está saindo de Troia e indo para sua terra natal novamente, Ítaca. Eu espero não estar confundindo as cidades, mas eu tenho certeza que é Ítaca, né? A terra de Ulisses, né? Ele está escrevendo isso no formato de poema. É um poema métrico, ou seja, ele tem uma métrica que vai do começo ao fim de toda a Ilíada e Odisseia, e está no formato de poema. E Homero então escreve isso, e isso vira música, né? Na verdade, os poemas gregos não são poemas para serem lidos, como a gente faz hoje em dia, no século XXI, né? Ou nos outros séculos mais recentes, perto de nós aqui, onde nós escrevemos poemas para serem declamados, lidos, ou até escrever cartinha. Hoje em dia nem existe cartinha, né? Existe zap, né? Na minha época, quando eu namorei com a minha esposa, ainda existia cartinha, né? Escrever cartinha para namorada, aí você escreve num formato de poema, declaração de amor, aquela coisa toda, tá? Não. Poema grego da época de Homero era para ser cantado, você cantava os poemas, tá? Essa é a ideia do Ilíada e Odisseia. E aí é o seguinte, o Homero publicou tudo isso, né? Essas obras que chegaram até nós. Pergunta. Aí faz a pergunta daquilo que eu parti do pressuposto, né? Vai ficar um negócio meio tautológico, né? Meio fechado das contas. Mas aí vem pergunta, tá? Baseado em tudo isso. Troia realmente existiu? A guerra de Troia e tudo mais, como a gente retira do texto lá de Homero, existiu daquele jeito? Ou seja, teve uma guerra entre os deuses, Poseidon, Zeus... Teve aquela narrativa toda ali das ninfas, né? E do Ciclope. Teve tudo aquilo lá mesmo? Ou tá lá Ulisses lá, caiu numa praia e o Ciclope quase comeu Ulisses, comeu seus companheiros. Acho que nesse evento comeu os companheiros todos. Aquilo lá é a história real, a narrativa real. Compara agora tudo isso que eu falei pra você de Ilíada, Odisseia e Troia com o texto bíblico. Fazendo as devidas proporções, né? Porque o texto bíblico é mais antigo ainda. Ou seja, a situação é muito pior em termos de tempo, tá? Nós estamos muito mais distantes do texto escrito originalmente, vamos colocar assim, por Moisés do que por Homero em Ilíada e Odisseia.
Aí tem alguns que colocam que o texto bíblico escrito por Moisés é uma narrativa em prosa, ou seja, um texto corrido, e uma narrativa histórica. Isso não faz sentido, tá? Simplesmente não faz sentido. Então, voltando então no texto bíblico, né, o que acontece? Nós temos uma narrativa escrita no formato de poema, e esse mito que eu contei aqui, muito resumidamente, o mito de Troia, na realidade é uma narrativa para dar sentido àquele evento da Guerra de Troia. Então, entre aspas, criou, a expressão em português não ajuda nem um pouquinho, tá? Mas foi feita uma narrativa mítica para dar sentido à realidade da Guerra de Troia. Essa é a ideia de mito. Uma narrativa para dar sentido à realidade. E aí, como o Alton coloca, tá? Como o Alton está colocando justamente nessa proposição 2 aqui, a ideia justamente de mito, de mitologia, e aí agora eu estou fazendo as minhas exceções aqui, é justamente para aconteceu algumas coisas aqui, a gente não sabe muito bem o que aconteceu, tá? Estou falando do nosso ponto de vista, tá? Aconteceu algumas coisas, vamos colocar assim, aconteceu algumas coisas lá, a gente não sabe muito bem o que aconteceu, mas chegou para as nossas mãos um relato mitopoético. É esse texto que nós temos em mãos, Gênesis de 1 a 11, tá? Tem uma narrativa escrita em forma de poema, tem um gênero literário mítico, um monte de figuras de linguagem, um negócio bastante comum para a época e não para nós hoje em dia. Aí a gente coloca aquela tradução de pergunta: isso realmente aconteceu? Então, não faz muito sentido essa pergunta se realmente isso aconteceu, da forma como está narrado, porque a narrativa é justamente para dar realidade, para dar sentido a uma realidade que aconteceu. Agora, veja que para dar sentido à realidade que aconteceu não significa necessariamente que aquilo lá que está narrado é uma descrição histórica, entende? Então, assim, não é uma descrição histórica, mas alguma coisa aconteceu e a escrita em um formato mitopoético é do jeito que nós temos em mãos. Essa é a ideia. E aí, no finalzinho da página 28, né, que o Alton vai colocar, e é claro que aqui tem a inserção, obviamente, que foi do trecho anterior que eu li, da página 28 do Alton, que aqui o que a gente tem que ter em mente é justamente a ideia da interpretação ou do significado teológico, tá? É claro que eu não vou fazer igual a escola de Alexandria fazia, tudo alegoria. Não. Calma, nem 8 nem 80. Peraí, tá? Não vamos alegorizar o texto bíblico também, tá? Mas o texto bíblico, principalmente esse trecho aqui, não é para eu tirar fatos históricos da forma que eu, Alexandre, brasileiro do século XXI, cultura ocidental e científica, quero. Não é bem assim, tá? Final da página 28, o Alton vai colocar o seguinte: propomos que em diversos aspectos eles, os caras lá do passado, não pensavam sobre esses acontecimentos da forma que pensamos hoje. Você acha que está bastante óbvio, né? A pegar o exemplo que eu acabei de falar agora, que não é texto bíblico, Homero, Ilíada, Odisseia, Troia, século VIII. Digamos que existiu uma cidade e que teve uma guerra entre gregos e troianos e qualquer coisa desse tipo no século XII a.C. 400 anos depois, o Homero vai, entre aspas, narrar o acontecimento da Guerra de Troia naquilo que nós temos em mão chamado Ilíada e Odisseia. Imagina como é que a gente tentar tirar fato, eu ia falar fato científico, mas também cabe, né? Fato histórico de Ilíada e Odisseia, tá? Pois é, isso se aplica também ao texto bíblico, tá? A esse trecho, principalmente de Gênesis 1 a 11, tá? No mundo antigo, pessoas viam a realidade com um olhar no mundo metafísico, não apenas através das lentes do empirismo. Consequentemente, o papel da testemunha ocular não era tão valorizado. Enxergar acontecimentos através de uma lente que incluía não somente o mundo humano, mas também o espiritual, significava que categorias por nós rotuladas como místicas e mítica sobrepunham-se de maneira indiscernível e inseparável com o que nós chamamos de mundo real. Tá, e aí ele vai falar, deixa eu dar uma resumida então aqui, já indo já pro final do nosso podcast, tá? Ou do nosso episódio.
E aí eu vou fazer essa amarrada final aqui. Lá na página 29, ele vai dizer o seguinte: comparado com o mundo de hoje, o mundo da antiguidade como um todo processava o conhecimento de forma diferente. Uma das expressões desse fato é que os antigos não faziam distinção entre mito e história. E o finalzinho da página 29 ele diz o seguinte: quando falamos de acontecimentos e mais importantemente de relatos de acontecimentos, será útil imaginar um espectro entre metafísico e empírico. E aí tem lá na página, tem um desenhozinho, né? Metafísico e empírico. Metafísico está de um lado, empírico está no outro, e aí você tem uma chavezinha seletora para chegar mais perto do metafísico, chegar mais perto do empírico. Traduzindo para o português, e aí fazendo esse resumo geral aí do que o Alto está colocando na proposição 2, em resumo é o seguinte: olha, os caras do passado, vamos colocar desse jeito, tá? Eles não separavam o que era narrativa mítica e narrativa histórico-real, ou história real, ou seja lá o que for que isso significar. Por exemplo, tá? E a gente tem isso bastante no texto bíblico, tá? A gente vê lá as expressões, e Deus fez chover e tudo mais, tá? Qual que é a ideia do destinatário original daquele texto? O israelita, ou a igreja do passado e tudo mais. O passado que eu digo lá no início da história da igreja, né? Quando lia a expressão e Deus fez chover, ou Deus faz chover e tudo mais. Chover, chuva mesmo, água normal. Qual que é a concepção das pessoas? A concepção das pessoas era a ideia de que Deus fazia chover literalmente. É porque a gente está agora numa cultura do século XXI e eu estou tentando ir para a cabeça do cara lá do século IV a.C., tá? É um pouco complicado, mas vamos tentar fazer isso. Então a ideia é o seguinte: no século IV a.C., ninguém tinha o conceito científico que nós temos hoje no século XXI, óbvio. Por exemplo, no século XXI, eu como físico, como cientista, eu consigo explicar para você em detalhes como é que se forma chuva. Então você tem ali condensação de vapor de água, esse vapor de água sobe da terra, vai até determinadas camadas da atmosfera, tem a condensação. Aliás, antes de ter condensação, ele tem um ligamento químico com outras partículas que estão suspensas no ar, né? Partículas de poeira e tudo mais, e você tem uma ligação covalente. Tem iônica também, tá? Tem ligação iônica e covalente e tudo mais nas camadas da atmosfera. Falando bem de química, bem hard mesmo, né? Como diz cientificamente, bem hard mesmo. Então você tem essa aglutinação desses vapores de água nessas partículas de poeira, e aí vai aglutinando até que condense. Nessa condensação você tem diminuição de temperatura, de pressão e tudo mais, e a condensação desses vapores em formato ou numa mudança de estado líquido, mudança de estado de fase de vapor para estado líquido, e aí tem a chuva. Eu fiz uma descrição científica bem rudimentar, apesar de ser um pouquinho mais técnica, mas bem rudimentar do que é chuva. Em qual momento que eu falei para você que Deus manda chuva? Em momento algum. Pensando numa cabeça puramente científica, Deus não tem Deus mandando chuva, ou água, ou condensando qualquer coisa que seja. Não tem. Agora, faz essa mesma explicação, ou pega a explicação lá do cara lá do século IV a.C. Meu camarada, como é que acontece a chuva? Tá? Bom, como é que acontece a chuva? Deus manda chuva. Mas como assim Deus manda chuva? Na época lá correta, Deus vai lá e manda chuva. Deus vai lá e bota para chover. Mas como? Não tem como, Deus manda chover. Ou seja, não tem uma descrição de como. Porque essa descrição de como é uma descrição científica. Simplesmente tem uma descrição de que acontece desse jeito e acabou. É assim que a coisa funciona. Então essa é uma descrição, vamos dizer assim, quase que metafísica, tá? E não tão empírica. O texto bíblico está cheio disso. O texto bíblico está cheio dessas narrativas mais metafísicas, no sentido de explicação das coisas acontecendo como elas acontecem, sem uma descrição de exatamente como elas acontecem do ponto de vista científico. Entende qual que é o ponto? Ou seja,
para essas pessoas, a narrativa mítica que dá sentido à realidade e a narrativa histórica não tem diferença, é a mesma coisa. Então eu ir lá e explicar lá para Isaías: ô Isaías, vem cá, deixa eu te explicar aqui como é que acontece a chuva, tá? A chuva acontece assim, 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 dessa forma. Aí Isaías vai lá e escreve: não, Deus mandou chuva. Não há uma incompatibilidade entre as duas narrativas, a minha científica e a do Isaías metafísica, vamos dizer assim. Não há incompatibilidade. Há, na realidade, uma não separação de mundos, ou de realidades, ou de narrativas. O Isaías não separa o que é fato histórico de o que é fato metafísico, ou qualquer coisa do tipo. Eu já faço esse tipo de separação? Não. Deus não manda chuva. O que acontece com a chuva nesse processo físico, assim. E de forma metafísica, Deus manda chuva usando esse processo físico. Tá certo? Bom, então era esse o episódio que eu queria mencionar sobre o capítulo 2, ou a proposição 2 do John Walton. E aí no próximo episódio a gente continua falando aí sobre outros detalhes bastante interessantes, inclusive, tá? Sobre narrativa ou esse texto do dilúvio. Tá certo? Até a próxima. E se você gostou desse episódio e dessa temática, eu te convido a deixar aí nos comentários o que você quiser colocar como perguntas, sugestões de outros temas ou de outros livros para que eu possa trabalhar aqui, e outras séries também, por que não, tá? Deixa o seu like se você estiver ouvindo pelo YouTube, se estiver assistindo pelo YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho também para você receber todas as notificações, e se você estiver ouvindo pelo seu agregador preferido de podcast, compartilhe com sua família, com seus amigos, convide-os a participar também desses comentários que se tem aqui e também a deixar a discussão, outros comentários e até sugestões. Até a próxima!